Eu sei que muita gente já está recontando essa história. Jornalistas, cineastas, documentaristas, todos voltados para a maior tragédia climática que o Rio Grande do Sul já viveu um ano depois. Mas então, por que mais uma versão? A verdade é que essa não é apenas uma história de números ou de notícias. Essa é também a minha história. É a história de como um condomínio, um bairro e até um país inteiro foram transformados pela água. Também quero contar essa história porque ela precisa ser lembrada, para que meus filhos e netos e os filhos e netos de todos que estavam lá nunca esqueçam da maior enchente que o Rio Grande do Sul já viveu e que ela podia ser evitada. É sobre a água que entrou pela porta, levou embora o chão que a gente acreditava seguro, o chão que juramos que não chegaria a ser invadido. E essa história começa no bairro Maitá, no condomínio Porto Veríssimo. A primeira vez que eu vi uma enchente, eu tinha 5 anos. Era na cidade de São Paulo, no bairro de Santana. A água tomou conta das marginais, das ruas próximas, e impedia que a minha mãe e a minha tia retornassem ao carro sem se molhar. A minha tia, com pouco mais de 1,50 m, me carregava no colo. Eu lembro de pedir para ela várias vezes: Fá, não me derruba, por favor. Tinha medo de cair num buraco, de ser arrastado. Era um medo que eu nunca mais ia esquecer, mas que eu também nunca imaginei reviver. A história do Porto Veríssimo começa no dia 3 de maio de 2024. A chuva era torrencial, não parava. No rádio, nas redes sociais, a notícia já se espalhava. O Vale do Taquari tinha sido brutalmente atingido. As cheias dos rios levavam casas, pontes, vidas. É difícil explicar a dimensão do que estava por vir. Afinal, a capital deságua a maioria dos rios dessa região. E os prognósticos começavam a circular. Uma grande faixa de Porto Alegre poderia ser inundada. Inclusive o aeroporto, o centro da cidade e também todo o bairro Maitá. No entanto, ninguém acreditava. Todo mundo estava incrédulo. Mas a água começou a chegar pelo bairro Maitá inteiro. O primeiro sinal foi lá na Avenida dos Estados. Essa avenida liga a Grande Porto Alegre até o centro. Ela passa ali pelo aeroporto. Ali era como um termômetro do desastre. E eu decidi ver com meus próprios olhos se o Rio Gravataí já estava avançando. Ao acordar na manhã seguinte, nosso condomínio já estava sem luz. Eu vi um número surpreendente de moradores na frente do prédio. Sem muito ter o que fazer nessa manhã de sábado, decidi descer para acompanhar o que estava acontecendo e ver se eu poderia ajudar de alguma forma. A rua da frente já estava cheia, mas até então parecia apenas mais um daqueles alagamentos que aconteciam quando chovia muito por lá. Nada fora do comum até então. Retornei ao ponto que tinha ido na noite anterior e, ao ver a avenida que liga a Grande Porto Alegre ao aeroporto, percebi que ela jamais parecia uma piscina gigante. Não passava mais nenhum carro por ali. O aeroporto estava inacessível e eu ainda não fazia ideia do que estava por vir. Essa área aqui, ela está sendo inundada, principalmente da noite para cá, de algumas árvores em que a água já tomou a copa das árvores. Agora há pouco a gente flagrou pessoas se arriscando, tentando salvar alguma coisa das suas casas. Pelas ruas já era possível ver pessoas andando com os poucos pertences que conseguiam salvar. Era um mau sinal. Significava que outras casas ao redor já estavam sendo invadidas pela água. Moradores do condomínio começaram a abrigar parentes e conhecidos. Era insano pensar que toda a vida dessas pessoas estava ali, amontoada em cobertas, mochilas, sacolas. O que restou para salvar, o que deu para pegar. O tempo passava e, pela tarde, a água já estava invadindo o condomínio. Caminhões eram usados para levar as pessoas para pontos mais altos da cidade, enquanto eu busquei ajudar com o que eu sabia fazer de melhor, que era a comunicação. Passei a tranquilizar os vizinhos através de mensagens do WhatsApp e auxiliar ali na gestão de crise junto com uma das pessoas mais corajosas que conheci na vida, que por acaso também era recém-eleita síndica do prédio. Era a Franquilina. Ao final da tarde, a água já estava avançando muito rápido.
Mas tinha uma grande diferença entre o que aconteceu lá no Vale do Taquari e o que aconteceria ali no bairro Humaitá. No Humaitá, a água não chegava com a força e a intensidade que devastava outros locais. Ela subia aos poucos, mas sem parar, contínua, implacável. A noite chegou e pessoas de outros lugares continuaram chegando ao nosso prédio para se abrigar. Afinal, eram 10 andares para se proteger. Enquanto no bairro vizinho, Rio Branco, em Canoas, a água estava tão alta que os barcos batiam em algumas pontas de algo que pareciam tocos no chão. Mas na verdade era a ponta dos postes de luz. Ou ao menos era isso que os barqueiros nos diziam. Eu nunca soube se era verdade. A noite foi fria e estranha. Juntamos um grupo de moradores para organizar a segurança ali do prédio. Em cada torre havia alguém responsável pelas entradas. A gente sequer tinha qualquer tipo de arma. Apenas espetos das churrasqueiras do salão de festa. Um detalhe curioso, mas que não poderia ser mais gaúcho. Tínhamos também um bom humor. A gente projetava como contaria essa história quando tudo passasse. A gente queria ter uma festa na piscina, com um telão, passando fotos, medalhas para os seguranças da noite. Acho que até aqui a ficha não tinha caído. Amanheceu um novo dia, os pedidos de resgates aumentavam por toda a região e dentro do meu prédio, a água já estava acima da canela. O cenário já não deixava mais dúvidas. A enchente era real. Com o passar do tempo, mais e mais pessoas eram resgatadas. Elas tinham medo do desconhecido. E do andar mais alto do condomínio, o horizonte já revelava o tamanho do estrago. Vocês lembram daquela avenida do aeroporto? Bom, ela se transformou em uma verdadeira passagem de barcos. Enquanto isso, no Porto Veríssimo não paravam de chegar embarcações de todos os tipos. Eram botes, caiaques, canoas, jet skis. Todos tentavam driblar a água que tomava conta de tudo. Ainda no segundo dia, quando a noite caiu, o clima já era completamente diferente. O bom humor e a sensação de que tudo ainda poderia melhorar desapareceram. A leveza da noite anterior já não existia mais. Estávamos todos com a impressão de que o pior ainda estava por vir. Não conseguíamos mais distinguir se os barcos que se aproximavam era para resgatar ou se havia algo de errado ali. A insegurança se espalhou, ainda mais com os barulhos de tiros vindo de várias direções. Não existia policiamento por perto e cada som de disparo só intensificava a sensação de vulnerabilidade que tomava conta da noite. Ali, era nós por nós, uns pelos outros. A água continuava subindo. Por volta das 3 da manhã, conversando com os moradores que se tornaram amigos dessa enchente, tomamos uma decisão muito difícil. Precisávamos alertar todos os moradores da torre mais afetada de que era hora de ficar de prontidão, caso fosse necessário evacuar aquele prédio, ainda de madrugada. Para piorar, durante a noite muitos barcos ainda passavam dizendo: no dia seguinte a gente não vai voltar, ou vem agora ou não vem mais. Isso não ajudava em nada. E aí, acordar as pessoas no meio da madrugada para dar esse tipo de notícia, Bom dia. não é algo que se esquece. Oi, tudo bom? A gente está começando a fazer a retirada pro 1, porque a água começa a subir de embaixo, né? E já se apontando com calma para depois na hora se Enquanto isso, sem saber o que mais fazer, eu fui até o meu Instagram e escrevi que precisava de ajuda. Era um pedido simples, mas muito urgente. Precisamos de barcos. Barcos para a Avenida Ernesto Neugebauer. O terceiro dia chegou com um sol lindo, irônico até. E o som dos helicópteros cortava o céu sem parar. A água já batia no peito lá na frente. O que temíamos começou a acontecer. Nenhum barco dava sinal de vida. Os moradores estavam reunidos com seus pertences. Ao todo eu contei 124 adultos, 12 crianças, 45 pets, entre cachorros e gatos e 2 gaiolas. A espera parecia eterna. Nas redes sociais, uma corrente se formava tentando nos ajudar. A rádio local pedia embarcações para o bairro Humaitá, mas nada chegava. Naquele momento, a pergunta era inevitável.
Será que fomos mesmo abandonados? Será que agora era só a gente por nós mesmos? Onze horas e 23 minutos da manhã. Um barco prata surge lá no fundo, seguido de um bote laranja. Quase ninguém cabia ali, mas eles estavam ali. E aquilo, naquele instante, era tudo. Um sinal de esperança. Aos poucos embarcamos todas as 124 pessoas, crianças, pets. Quando todos estavam em segurança, fui avisar a Fran, nossa síndica. Ela permanecia ali, firme, cuidando de 6 gatos abandonados dentro de um carro. Nos olhamos, nos abraçamos e choramos. E eu disse, chegou a hora de ir embora. Chegou a nossa hora. A sensação era de alívio. O final daquela história, ou ao menos de um capítulo dela, era feliz. Os moradores estavam seguros. Eu e a minha companheira Leila, uma cachorrinha que adora dar sorriso, amável, subimos em um dos barcos. E ali eu tive com ela a nossa primeira experiência cruzando uma cidade dentro de um barco. E às vezes penso, seria possível uma cachorra ter sido um peixe em outra vida? Porque para Leila nada daquilo parecia novo, nada assustava. Ela observava tudo como quem já tinha passado por isso. E eu olhava e tentava entender o que era aquilo que eu estava vendo. No caminho, eu vi um Maitá submerso. O estádio do Grêmio, um dos maiores times do estado e do Brasil, completamente alagado. Nenhuma paisagem era mais familiar. A chegada ao ponto de resgate sobre o viaduto José Eduardo Utzig parecia a cena de cinema. Era um final grandioso, gente correndo, nos esperando, tentando ajudar. Ali tinha uma mega estrutura, tinha médico, veterinário, voluntários, doação de água, comida, roupa. Parecia uma zona de guerra organizada, mas também era uma zona de acolhimento. A história podia acabar aqui, um final feliz, mas não acabou. Um pequeno grupo de moradores decidiu ficar lá no Porto Veríssimo. Eles ficaram para cuidar do prédio, das nossas casas. Eles se chamavam inclusive de Resistência. A minha missão, então, passou a ser garantir que eles tivessem o básico para continuar ali. No dia seguinte eu voltei, levei mantimentos e aproveitei para resgatar alguns dos pets que ficaram lá para trás. Foi nessa volta que eu conheci a Michele, uma vizinha que naquele dia decidiu deixar o condomínio, mas tinha um grande desafio. Ela tinha 2 cachorros e 2 gatos. Eu não pude deixar ela sozinha. Embarcamos juntos rumo à arena, pegamos um ônibus e ali o calor era sufocante, super mal arejado, cheio de gente, de animais. A água começou a faltar, o trânsito parou. Por um momento, tudo pareceu à beira do colapso. Mas seguimos. Foi então que a gente chegou a um clube da cidade e mais uma vez fomos acolhidos por muitos voluntários. Mais um final feliz e mais uma amizade que a enchente me deu. Nos dias que se seguiram, voltei ao Porto Veríssimo mais algumas vezes, levei mantimentos, resgatamos mais gatos, e o viaduto José Eduardo Utzig se tornou minha nova base, com novas missões. Ali, voluntários de toda a cidade, de todos os cantos do Brasil se encontravam. Ali conheci pessoas que faziam muito, mesmo sem saber. A verdade é que foram os voluntários anônimos, cidadãos de todos os lugares, que foram os grandes heróis de resgates impensáveis, quase impossíveis. 20 dias se passaram desde o dia 4 e a água baixou. Era hora de voltar ao Porto Veríssimo. Começava uma nova fase dessa história, limpeza e reconstrução. ...365 dias após a maior enchente da história recente do Brasil, o que ficou? Restaram ruas ainda marcadas pela lama, prédios abandonados, famílias recomeçando do zero. Restaram traumas silenciosos que não saem nas manchetes. Restaram lembranças do barulho da água, dos helicópteros, dos tiros à noite. Restaram histórias de vizinhos que viraram irmãos.
Hoje temos a certeza que o brasileiro é um povo solidário, que o gaúcho precisou lidar com seu orgulho e foi abraçado por uma enxurrada de compaixão. A verdade é que, por falta de manutenção, 157 mil pessoas só em Porto Alegre tiveram que sair de suas casas, perderam seus bens e, por pouco, a dignidade. O Guaíba chegou a 5,33 metros, mas o que transbordou mesmo foi a omissão. A omissão de quem deveria proteger a população e preferiu esperar a tragédia acontecer. O sistema de proteção contra as cheias da cidade falhou. As bombas estavam paradas, as comportas sem revisão. A culpa passa de um gabinete para o outro como se fosse um jogo. Mas e a responsabilidade? Quem responde pelas vidas perdidas? Os eventos extremos estão se tornando mais frequentes. E embora a negligência institucional seja gritante, a crise climática também exige escolhas individuais. No consumo, no voto, na forma como cuidamos do que é comum. Não existe um único culpado. Existe um sistema que falhou e uma sociedade que precisa escolher não falhar de novo.